Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, experimentemos esta alegria de estarmos na casa do Senhor, a caminho dessa casa definitiva que nos aguarda, o coração de Deus, o céu, para o qual caminhamos. Por isso o Senhor hoje continua a convidar-nos a vivermos vigilantes neste caminho para esta casa, mas felizes, que alegria nos deve habitar ao tomarmos consciência disto. Saúdo-vos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, que desde o início desta nossa celebração nos habita esta alegria e esta responsabilidade para acolhermos o Senhor, estarmos vigilantes e irmos com Ele. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade
e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo, como já o apresentei sumariamente. Assim, podeis compreender o conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos, apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu pela força do seu poder. A mim, o último de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de manifestar a todos como se realiza o mistério escondido desde toda a eternidade em Deus, Criador de todas as coisas. E agora é por meio da Igreja que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes a multiforme sabedoria de Deus, realizada conforme o seu eterno desígnio, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, é pela fé em Cristo que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Deus é o meu Salvador, tenho confiança e nada temo. O Senhor é minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. Invocai o seu nome.
Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Alleluia, alleluia, alleluia. Vigiai e estai preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis.
O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem a conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estas palavras que cantávamos no Salmo responsorial ajudam-nos hoje a entender e a acolher quanto o apóstolo Paulo continua a apresentar-nos na carta aos Efésios. Aí nos apresenta o ministério que lhe foi confiado em nosso favor, reiterando o desígnio eterno e misericordioso de Deus que vem ao nosso encontro, sem fazer acepção de pessoas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E agora, cabe à Igreja, a todos nós, anunciar a todos este mistério de Cristo, o dom da sua salvação, que não exclui ninguém, antes quer atingir a todos. Por isso, como termina o apóstolo, a nossa tarefa, a nossa missão é anunciar a todos o Evangelho de Cristo, metê-lo em evidência na nossa vida e nos nossos ambientes, anunciar a todos os povos a grandeza das suas obras, para que cheguem à fé no Senhor Jesus, morto e ressuscitado, porque é pela fé em Cristo que podemos aproximar-nos de Deus com toda a confiança, termina o apóstolo. Viver em Cristo, viver o mistério de Cristo em nós, exige da nossa parte uma atitude de permanente vigilância, como o Senhor nos adverte no Evangelho. Ter fé, ser cristão, não se trata apenas de uma graça cultural, poderíamos dizer, ou de um costume que recebemos desde a infância, ou de uma simpatia para as horas mais difíceis da nossa vida. Muito menos se trata de um seguro de vida. Viver a fé em Cristo, viver em Cristo, acolher o seu Evangelho, exige da nossa parte a necessária vigilância. Isto é para todos. Reparem, Pedro vê-se com alguma atrapalhação, dirige-se a Jesus e faz-lhe aquela pergunta: aquilo que tu disseste é também para nós ou é só para os outros? E Jesus não hesita em lhe fazer entender que o seguimento a que são chamados, a vida cristã a que somos chamados, é um trabalho permanente que nos ocupa a todos e em todas as circunstâncias. É um trabalho permanente. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. E o Senhor convida-nos a sermos bons administradores da sua graça.
a administrarmos bem o dom que recebemos e a administrar com disponibilidade interior para concretizarmos na vida quando o Senhor nos pede, sem nos distrairmos e muito menos sem nos tornarmos violentos no modo como administramos. Caríssimos irmãos e irmãs, diante da palavra que o Senhor hoje nos oferece, percebemos que muitas vezes corremos o risco da sonolência da fé e do comodismo de uma vida rotineira e sem luta, que nos impede de perceber a presença do Senhor e nos torna surdos à sua voz e à voz dos irmãos. Não menos perigoso é cedermos à tentação do comodismo e de confiarmos a outros a condução da nossa vida e dos nossos princípios orientadores, andando ao sabor de fábulas, como diz o apóstolo noutras passagens, fugindo assim às questões importantes da nossa existência e anestesiando a nossa própria consciência, tantas vezes com um ativismo frenético, mesmo com aparente fisionomia de missão evangelizadora. Hoje, como ontem, o Evangelho adverte-nos para o perigo de sempre, vivermos distraídos e desatentos, porque isso nos priva da força e da luz da fé, capaz de iluminar e dar sentido ao nosso dia-a-dia. O convite e o desafio que a liturgia de hoje nos lança não é o de pensarmos na morte que um dia nos visitará, certamente, que todos estamos conscientes disso, mas a vigilância para não vermos a vida fugir-nos entre as mãos, para não andarmos ao sabor das modas, ao sabor do vento, do mundo. Esta vigilância não é uma questão meramente piedosa que nos deve ocupar, é um trabalho contínuo e uma atitude de persistente responsabilidade. Vigiar é permanecer em Deus, ter consciência de que vivemos na presença de Deus, como rezamos num dos prefácios: em vós vivemos, nos movemos e existimos. Vigiar é viver assim, viver nele, movermos-nos nele, existirmos nele, neste permanente acolhimento de Deus, nesta presença permanente e persistente de Deus à nossa vida. Jesus diz no Evangelho de João: permanecei em mim. Este permanecer é da ordem do estar continuadamente no Senhor e com o Senhor, para a partir daí tudo sermos, tudo vivermos, tudo sonharmos, tudo pensarmos. Vigiar é isto, irmãos. Vigiar sobre nós, sobre a realidade que cada um de nós é e é chamado a ser, o dom que cada um de nós recebeu e é chamado a concretizar, a vocação a que cada um de nós foi chamado e é chamado continuamente a responder e a dar testemunho. Vigiar é ter esta consciência de que o Senhor está, mas também que o Senhor virá. E virá pedir-nos contas desta administração que nos confiou. A melhor maneira de vigiarmos e estarmos preparados para a vinda do Senhor é, de facto, sermos bons administradores dos seus dons e permanecermos nele, de tal modo que toda a nossa vida, toda a nossa atividade, por ele comece e nele acabe.
Acolhemos com alegria 2 casais que hoje celebram, as suas bodas de prata e outro as suas bodas de ouro. O Pedro e a Júlia, que celebram as bodas de ouro, e o Fernando e a Angelina, que celebram as bodas de prata. Damos graças a Deus por vós, pelos 50 e pelos 25 anos do vosso matrimónio, e rezamos por vós e convosco. Pomos-nos todos de pé para rezarmos por estes nossos irmãos. Ocorrendo, meus caros irmãos, o aniversário da celebração do sacramento do vosso matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos este sinal do Imaculado Coração de Maria, que aqui se revelou aos pastorinhos e por eles a todos nós, como refúgio e caminho que nos conduz até Deus. O matrimónio é uma vocação muito bonita, que é também um caminho para Deus. A vossa fidelidade até este dia testemunha-nos isso, e ao olhardes este coração, que vos recorda o coração imaculado de Maria, lembrai-vos sempre disto. A vossa fidelidade, o vosso amor, é participação neste amor maior de Deus, que vocês são chamados a manifestar aos vossos filhos, aos vossos netos e a todos aqueles que se cruzarem convosco. Muitos parabéns e que continuem a fazer cada ano mais um de fidelidade e de ação de graças a Deus. Bem-ajam. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, Jesus exorta-nos a estar preparados para a chegada do Filho do Homem. Peçamos-lhe a graça de estar atentos aos sinais que Ele nos dá, dizendo com fé: Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, dê força ao Papa Francisco para ser pastor fiel e generoso, e que Ele próprio pôs à frente da sua Igreja. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os administradores dos bens deste mundo a darem a cada um o que por direito lhe pertencem. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire aqueles a quem foram dados muitos dons, a pô-los ao serviço dos outros e não de si próprios. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria,
inspira aqueles que conhecem melhor o seu mistério, a transmiti-lo a todos aqueles que o não conhecem. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os membros das Assembleias Celebrantes a confessar que diante do Pai todos os homens são iguais. Oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Senhor Deus, Filho de Deus e de Maria, Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, fazei que nos preparemos com diligência para o encontro convosco na vossa glória, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas.
Vigiai e estai preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. E estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. E estai preparados com as lâmpadas acesas. A noite vai adiantada, aproxima-se o dia. Abandonai as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. E estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. E estai preparados com as lâmpadas acesas. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha
invocai o Senhor e clamei pelo meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, desejo a todos um bom dia de peregrinação. Os que vão continuar as suas lides aqui nos seus trabalhos, que tenham um bom dia iluminado por esta palavra e que Nossa Senhora, que aqui nos ensina este segredo da vida cristã, que é viver em Deus, de estar em Deus, de manifestar Deus, nos alcance esta graça de sermos homens e mulheres que vivem esta vigilância empenhada de quem vai ao encontro do Senhor e lhe quer entregar tudo o que se é. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A ti